Muito bem, gente. Que o Tutankhamon, a maldição de Tutankhamon, opa, tem a ver com o, o nosso problema atual lá do Coronga? Vamos ver. Porque agora senta que lá vem a história, né? Em 1923, um grupo de pesquisadores comemorou a descoberta da tumba de um faraó com mais de 3.000 anos de existência. Esse faraó era o lendário Tutankhamon, e uma inscrição egípcia prometendo que a morte afligiria todo aquele que viesse a perturbar o sono do faraó. O sono do faraó. Faraó. Howard Carter foi o que descobriu a tumba do faraó. Ele era financiado por Lord Carnarvon, financiador da equipe de Carter. Foi um dos primeiros a conhecer o sarcófago. Logo em seguida, o empresário teve uma ferida infecciosa provocada pela picada de um mosquito. O estado febril acabou levando à morte em poucos dias. Gozado, né? Mas não para por aí, tem muito mais ainda. Antes de morrer, disse a irmã que Tutankhamon o havia convocado. Provavelmente efeito da febre, né? Claro. No dia em que faleceu, o cachorro do empresário foi vítima de um infarto fulminante. Depois do ocorrido, Arthur Mace, integrante da equipe de Carter, morreu repentinamente no mesmo hotel em Carnarvon. Passou seus últimos dias. Em que Carnarvon passou seus últimos dias. Joel Wolfe, dono das primeiras fotos de Tutankhamon, e Richard Bethel, secretário de Carter, também faleceram em condições inexplicáveis. Nessa mesma funesta coincidência, se juntaram a irmã e a mulher de Carnarvon. Ao longo de 6 anos após a descoberta, 35 pessoas ligadas à descoberta da múmia de Tutankhamon morreram em condições misteriosas. Para combater as lendas e explicações sobrenaturais, cientistas levantaram a hipótese de que alguma substância tóxica ou fungo venenoso fora criado na época para que ninguém viesse a profanar aquela sala mortuária. Outros ainda chegaram a afirmar que os egípcios já conheciam a energia atômica e teriam depositado urânio nas tumbas. Muito bem, temos até a teoria, até bem plausível, que o Tutankhamon tivesse morrido de AIDS e que teria transmitido para outras pessoas. Sir Archibald Douglas Reid, o radiologista que supostamente teria feito radiografia da múmia de Tut, também morreu pouco depois de ter contato com o faraó, assim como um membro da equipe de escavadores de Carter. Outra suposta vítima da maldição seria o milionário norte-americano George Jay Gould, que faleceu em maio de 1923 após visitar a tumba de Tutankhamon e desenvolver uma pneumonia. Certo? Sem falar que vocês devem estar se perguntando assim, eram todas pessoas que tinham morbidades, né? Sim, os que tinham morbidades foram que morreram primeiro, tá? E aí teve estudos, né? E alguns cientistas levantaram uma hipótese, né? Que as mortes poderiam ter ocorrido após a tumba ser aberta e que elas podiam ter sido provocadas pela presença de fungos, como o Aspergillus niger e o A. flavus e o A. ocraceus, que podem ter permanecido no interior das câmaras funerárias e proliferado nas múmias e nos artefatos durante milhares de anos. Esses organismos podem ser perigosos para pessoas com a imunidade debilitada. Lembra da morbidade, né? Além disso, as fatalidades
foram associadas às bactérias fatais presentes nas fezes de morcegos. Olha o maldito aí, ó. Animais que foram encontrados aos montes na morada eterna de Tutankhamon. E aí, pesquisando mais um pouco, eu fui chegar lá na histoplasmose, transmitida principalmente por morcegos e por aves. A histoplasmose é uma micose sistêmica causada pelo fungo Histoplasma capsulatum, que afeta órgãos internos. Ela é uma zoonose transmitida por aves e morcegos. O período de incubação varia de 1 a 3 semanas. Por isso que muitos que tiveram contato com a tumba morreram depois de algumas semanas. Cetoconazol, fluconazol e intraconazol se faz obrigatório para os imunodeprimidos e nas formas crônicas e disseminadas da doença. Sem tratamento nesses casos, a progressão da histoplasmose pode ser rápida e evoluir para óbito rapidamente. Lembrando que nós estamos aí em 1923, tá? Pasteur, ele nasceu acho que em 1909, alguma coisa assim. Então estávamos bem recentes em pesquisas epidemiológicas. A minha teoria, meia doida também, é que os egípcios já conheciam o potencial patogênico dos morcegos. E conheciam também, os judeus também conheciam, por isso que eles proibiam o seu povo de comer alguns animais. Por exemplo, morcego, completamente proibido de comer morcego. Autópsias dos pulmões de algumas vítimas de sua maldição viriam resolver este famoso enigma. Nos pulmões foram encontrados numerosos esporos de fungos do Histoplasma capsulatum, um fungo conhecido por causar uma doença sistêmica no corpo, isto é, que atinge diferentes órgãos, levando o indivíduo a desenvolver pneumonia e podendo levá-lo à morte. A doença conhecida por histoplasmose ocorre principalmente em populações isoladas dos centros urbanos, pois o fungo é bem adaptado em ambientes cavernosos e a florestas fechadas longe da luz do sol, sendo também encontrado em excrementos de morcegos e algumas aves. A infecção ocorre pela inalação dos esporos dispersos no ar que, ao entrarem nos pulmões, germinam e formam levedura, forma unicelular e assexuada do fungo. Nesse estágio, o fungo não poupa ninguém, se dispersa pela corrente sanguínea, onde vai contaminar outros órgãos. A doença pode permanecer por muito tempo no corpo de pessoas infectadas, em forma de latência, lá dormente, né? Quando são fagocitadas por macrófagos e neutrófitos, células de defesa do organismo. No caso de Tutankhamon, não existe dúvida. Muitos pesquisadores morreram vítimas de pneumonia causada por este fungo. É longo, mas vai valer a pena. Continua aí. Dr. Evelyn White, ele foi um dos primeiros em penetrar na câmara mortuária. A coisa não foi brincadeira, o negócio foi feio, né? Presta atenção só nas mortes. Dr. Evelyn White, ele foi um dos primeiros em penetrar na câmara mortuária. Saindo do Vale dos Reis, sentiu-se sempre fraco e psiquicamente muito deprimido. Sucumbi a uma maldição que me forçou a desaparecer, dizia na carta de despedida encontrada junto ao seu cadáver. Ele enforcou-se. Se suicidou depois de entrar na tumba. Explicação para isso? Poderia ter além
das coisas físicas, poderia ter alguma coisa mais sobrenatural, né? Ou eu não conheço nenhum micro-organismo que pudesse fazer esse tipo de coisa, né? Frederick Rayleigh fora mandado de Londres para descobrir, antes que o sarcófago fosse aberto, se o corpo de Tutankhamon estava realmente dentro. Dizem que ele foi o primeiro em penetrar e perturbar o descanso do jovem faraó. Rayleigh teve de ser retirado da sala funerária. Sentindo-se mal, logo desmaiou e não recuperou mais os sentidos. Estava morto. Morte fulminante. Assim que ele entrou. Outra morte. Então, abriu e foi o primeiro a entrar. Então, o que quer que seja que tivesse ali dentro estava completamente muito concentrado, né? Outra morte foi de Archibald Reed, arqueólogo do governo egípcio, que iria radiografar os restos mortais de Tutankhamon. No segundo dia de trabalho, sentiu-se mal e morreu. Pouco depois da descoberta do túmulo, chegava ao Vale dos Reis o professor Lafleur, amigo íntimo de Carter. Ele só pôde assistir aos trabalhos durante algumas semanas. Morreu vítima de uma doença desconhecida. Ao todo, foram 17 cientistas que, após estarem no Vale dos Reis e realizar estudos na tumba de Tutankhamon, morreram de maneira desconhecida. Quem desvendou o mistério, que eu acho que tem muito mais coisa por aí, além desse mistério desvendado pela ciência, né? Foi o médico Geoffrey Dean, que após vários estudos descobriu que a maldição nada mais era do que uma doença chamada histoplasmose, que é causada por um fungo que se desenvolve no esterco ressecado dos morcegos. Sim, imagina uma tumba de 3.000 anos, fechada, com esses micro-organismos se desenvolvendo e se tornando milenar. Qual o efeito que vai ter num ser humano que nunca teve contato com esse tipo de coisa, né? Mesma reação, por exemplo, quando o europeu entrou em contato com os índios e passou as doenças que para eles eram coisas comuns, mas que os índios nunca tiveram contato. O estudo começou porque chamou a atenção dos pesquisadores médicos a semelhança dos sintomas apresentados pelas vítimas da maldição do faraó e os apresentados pelas vítimas das cavernas enfeitiçadas de Urugal, na Rodésia, assim como em outras cavernas, inclusive na América Central. Verificou-se desde o início das escavações o acesso ao corredor, antecâmara e anexo câmara e tesouro de Tutankhamon, e estivera simplesmente vedada como uma porta de barras de ferro que permitia a entrada de inúmeros morcegos do deserto. Essa doença pode se manifestar de duas maneiras. Uma forma mais branda. Bom, lembrando aqui que o túmulo de Tutankhamon estava coberto por areia, tá? E provavelmente tudo estava coberto por areia. Essa doença pode se manifestar de duas maneiras. Uma forma mais branda, onde o acometido irá desenvolver alguns sintomas, mas irá adquirir imunidade contra ela. E a forma mais grave, que pode matar em alguns meses. Alguns cientistas que entraram na tumba de Tutankhamon não desenvolveram a doença devido à imunidade adquirida em escavações onde a quantidade do fungo era pequena, enquanto aqueles que nunca haviam tido contato com o fungo desenvolveram a forma fatal da doença. Aqui eu peguei o Louis Pasteur aqui, tá? Nascido em 1822 em Dolly. Ah, então me enganei, não foi em 1909 não, foi praticamente, tá. Foi praticamente 100 anos antes. 1822, 1922, né?
100 anos, né? É isso, né? 1800, 1900, 100 anos. Então já se tinha conhecimento bastante vasto de micro-organismos, né? Foi um químico que revolucionou os métodos de combate às infecções. Suas descobertas científicas tiveram um impacto imenso na medicina e seus trabalhos deram início ao que chamamos hoje de microbiologia. A importância de Pasteur, no ponto de vista teórico, é notável, pois ele respondeu a importantes indagações sobre o ciclo da vida e da morte na natureza, ao considerar os fenômenos da fermentação e da putrefação. Muito bom. E agora, então, a gente vai ver aqui o coronga, como nasceu de uma zoonose, tá? Entenda como o vírus conseguiu migrar de morcegos para seres humanos e transformou no maior problema da humanidade. Morcegos são hospedeiros naturais de diversos agentes infecciosos, inclusive o novo coronga, tá? A pandemia de coronga poderia ser um novo capítulo do livro Spillover, Animal Infection and Nasty Human Pandemic, do escritor americano especialista em ciência e natureza David Quammen, na obra publicada em 2012. Infelizmente, ainda sem tradução no Brasil. O autor retrata como vírus e bactérias que infectam animais selvagens ou domésticos conseguem pular para a espécie humana, causando doenças e mortes. Esse conhecimento já conhecido, né, há milhares de anos atrás pelos judeus e pelo Velho Testamento, tá? E pelos povos antigos. Por isso que não podia transar com animais, né? E aqui, resumindo o que ele fala, o morcego é o problema. O morcego ele é o hospedeiro de variadíssimas doenças, variadíssimos vírus. Inclusive no Brasil temos morcegos com esse vírus, mas não são transmissíveis aos seres humanos. Ele fala aqui que não poderia ter havido uma ação humana para que ele se tornasse tão letal, né? Tão transmissível. Eu já tenho minhas dúvidas. Eu acho que foi feito em laboratório, né? Eles simplesmente pegaram um vírus e modificou algumas coisinhas e pronto, já estava pronto ali, né? Então, e aí ele fala aqui que todos os problemas maiores que nós tivemos vieram ou das aves, né? Ou dos porcos, mas o morcego está sempre por ali como um dos hospedeiros que vai para outra espécie, de outra espécie vai para outra e no final vai para o ser humano dando problema. Então, esse é o vídeo que eu deixo para vocês. Deem joinha, por favor, se gostaram, né? Divulguem o vídeo, se inscrevam no canal. Até a próxima. Muito obrigado.